Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas térmicos. Na aula de hoje, dando sequência ao nosso tema do ciclo Rankine, vamos entender um pouco mais como que a gente aumenta a eficiência desse ciclo, como que a gente pode conseguir tirar um pouco mais de trabalho com o mesmo calor que a gente fornece. O que que a gente pode fazer para que isso seja melhor? Então, beleza, a gente viu lá que o ciclo Rankine é o mais utilizado no mundo para que a gente possa produzir energia elétrica, tanto através dos combustíveis como óleo, gás, biomassa, carvão, combustível nuclear. Todos esses tipos utilizam o ciclo Rankine para aquecer a água e gerar um vapor, para passar nas turbinas. Então, esse aqui é um esquema de geração de energia. O que acontece através de um ciclo Rankine? Vimos aí que a gente sempre fica trabalhando no ciclo saindo de líquido, indo para gasoso, ou de gasoso para líquido. Então, a gente vai para vaporização e a condensação, é o que a gente mais trabalha. Vimos aí que a máquina térmica de Carnot é aquele ciclo totalmente reversível, que a gente se baseia para calcular qual que é a eficiência máxima do ciclo que opera entre duas temperaturas. No caso, a gente vai ter uma matéria só sobre o ciclo de Carnot um pouquinho mais para frente, para a gente calcular esse ciclo aqui. Aqui são todas as regiões. Isso aqui é apresentado bem simploriamente. Depois, mais para frente da matéria, eu vou voltar com isso aqui, mostrando como que o ciclo funciona direitinho, quais são as equações que a gente tem envolvidas em cada um desses processos. Vimos por que o ciclo de Carnot não é viável, por causa das irreversibilidades. Depois a gente já partiu ali para o ciclo Rankine. O ciclo Rankine, ele tem um elemento de caldeira, de turbina, um condensador e uma bomba. Então, nós temos uma fonte de calor que está sendo inserida aqui na caldeira. A turbina é onde que a gente retira o nosso trabalho, que é o que é mais importante para a gente. No condensador está sendo rejeitado parte desse calor. E na bomba também tem um pouco de trabalho aqui dentro, para que faça com que esse sistema nosso funcione. Vimos aí, nós temos aí de 1 para 2 compressão isentrópica, 2 para 3 fornecimento de calor a pressão constante, de 3 para 4 expansão isentrópica, de 4 para 1 rejeição de calor a pressão constante. Vimos todas as equações que envolvem o regime permanente. Essas aqui da bomba são interessantes, porque a gente pode utilizar duas, tanto essa aqui do H2 menos H1, como o do volume vezes o P2 menos P1. Temos todas essas outras fórmulas aqui para calcular a eficiência térmica, através do trabalho e o calor que entra, uma diferença do trabalho que sai menos o trabalho que entra, ou seja, o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba, ou aqui o calor que entra e o calor que sai. Todas essas fórmulas aqui estão corretas e a gente pode trabalhar com elas. Fizemos aí esse exemplo. Depois, entendemos aí como que se... Relembramos como que utiliza a tabela termodinâmica. Vimos aí que sempre o ideal, o que a gente precisa? Sempre saber em que ponto a gente está. Por exemplo, ponto 1, a gente vai estar aqui em líquido saturado. Ponto 2, líquido comprimido. Ponto 3, vapor superaquecido. Ponto 4, mistura saturada. Então, se a gente descobrir onde que está cada ponto, com as propriedades, outras características que a gente tem do sistema, por exemplo, a pressão, a temperatura, nós conseguimos determinar qual que é a entropia e entalpia lá naquele ponto, para a gente calcular os calores e os trabalhos. Vimos aí que na mistura saturada, nós temos que calcular o título de vapor, ou seja, a quantidade de vapor que tem nessa mistura. Quanto mais para a direita, mais perto dessa linha aqui de vapor saturado, mais vapor ele tem. Mais perto daqui é mais perto de 1.
Dá para calcular o título. Com o título, a gente calcula outras propriedades. Fizemos mais esse exemplo, parecido. Então, essa aqui é a resolução com as tabelas. Exemplo 3 também, fizemos. Esse aqui eu não fiz, não vou deixar para depois. Vimos qual que é a diferença entre um ciclo real e o ciclo ideal. O ciclo real, você vê que a gente tem uma irreversibilidade tanto na turbina como uma irreversibilidade na bomba, porque nós temos uma certa troca de calor. Por mais que seja pequena, aqui ó, de 1 para 2, o S1 e o S2 aqui são muito parecidos, mas não são iguais. Se não são iguais, teve alguma troca de calor. E aqui na turbina também, principalmente. O S3 vai ser diferente do S4. Então, a gente tem uma troca de calor acontecendo aqui. E, é claro, também as pressões. As pressões podem se variar no dentro da linha, dentro do próprio elemento que a gente esteja analisando, do condensador ou da nossa caldeira. Tudo isso pode ter variações de pressão e de temperatura. E essas irreversibilidades da bomba e da turbina, a gente consegue calcular através da eficiência isentrópica. Então, nós temos o trabalho que sai real, o trabalho que sai, que é o ideal, sobre o real. E com isso, a gente consegue calcular tanto a eficiência isentrópica da bomba, como a eficiência isentrópica da turbina. Isso aí vai ser importante. Então, nós temos esses pontos aqui. Para a gente conseguir fazer esse cálculo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que considerar que o nosso sistema pode ser perfeito. Se ele fosse perfeito, ele sairia de 3 e viria aqui para 4S. Então, isso aqui é uma turbina isentrópica. Isentrópica é entropia constante sem troca de calor. Dessa forma, a gente calcula aqui a diferença do real para o que é ideal, através dessas fórmulas aqui. Ok, a gente fez essas atividades aqui, mostrei essa atividade para vocês. Vocês fizeram essa, espero que vocês já tenham feito, eu ainda não olhei, mas eu anotei todo mundo que respondeu, está tudo anotado aqui. Se tiver a resposta certa, vai ter um ok aqui para me procurar no final do semestre. Agora, vamos para uma parte interessante da nossa matéria, que é como que a gente aumenta o rendimento. O rendimento está associado com essa área que fica dentro desse gráfico. Quanto maior essa área aqui, melhor para a gente pode ser. Porque quer dizer que a gente consegue retirar mais trabalho daqui com uma quantidade determinada de calor. Beleza, então está escrito aqui para a gente. Em virtude das usinas de vapor, que elas são responsáveis pela produção da maior parte de energia elétrica no mundo, qualquer aumento de eficiência que a gente consiga aí pode representar um ganho absurdo de grande. Então, se a gente conseguir uma eficiência 0,1% maior, isso, no final das contas, já nos dá uma diferença financeira gigantesca, porque a gente está sempre trabalhando na casa dos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares de geração de energia. Beleza. Qual que é a nossa ideia para que a gente consiga aumentar a eficiência desse ciclo? A gente vai ter a premissa básica, que é aumentar a temperatura no qual o calor vai ser transferido para o fluido de trabalho na caldeira, por exemplo. Então, eu posso aumentar a temperatura quente, temperatura máxima, porque lá do ciclo de Carnot, eu tenho eficiência. Qual que é a eficiência do ciclo de Carnot? É essa aqui, ó. 1 sobre a temperatura fria sobre a temperatura quente. Ou seja, quando eu aumento a minha temperatura da fonte quente, lá da caldeira, eu vou estar diminuindo esse número aqui e minha eficiência vai estar aumentando. Quer dizer, quanto maior for essa diferença, melhor para mim. Quanto menor for o T mínimo e quanto maior for o T máximo, melhor vai ser para a minha eficiência.
Só que eu tenho outros métodos de fazer isso aí. Se por um acaso eu diminuir a minha pressão lá no condensador, eu estou fazendo o seguinte. Se vocês lembram bem, aqui o meu processo de 4 até 1 é onde que eu tenho o meu condensador. A rejeição de calor está acontecendo aqui. Se eu diminuir essa pressão, então estou saindo dessa linha de pressão que estava aqui em cima e estou indo para uma linha de pressão que está aqui embaixo. Quer dizer que você teve um aumento do trabalho líquido. Se você teve um aumento do trabalho líquido através dessa área aqui, você vai ter um aumento da eficiência também. Se a gente reduzir essa pressão, a nossa temperatura também diminui. Que aqui essa linha de pressão está mais para baixo, nosso eixo das temperaturas também estão aqui. A nossa área aqui vai representar o aumento de volume, essa área 4 linha, 1 linha, 1, 4. Então, esse aqui foi o que aumentou. E com isso, a gente consegue calcular um aumento da eficiência. E para a gente ter essa área de 2 até 2 linha, é o aumento de calor na caldeira. Quer dizer, a gente tem que fornecer um pouquinho a mais de calor e vai receber um trabalho bem maior. Então, para a gente encontrar o cálculo certo disso num sistema de geração de energia, é um pouquinho complexo, né? A gente sempre tem que ir balanceando até achar qual que é o ideal. Quais são os problemas que estão associados aí com essa nossa solução de abaixar a pressão do condensador? O nosso valor limite da temperatura aqui de condensação, ele vai ser ditado pela temperatura do meio para o qual o calor vai ser rejeitado. Quer dizer, o rio, uma atmosfera, tudo isso. A gente não consegue abaixar esse valor do nosso condensador. Só se a gente gastasse mais energia para ter um sistema de refrigeração. Então, esse aí já ia gastar mais energia. Então, a gente está limitado praticamente com a temperatura ambiente para que a gente tenha essa temperatura de condensação. E quando a gente tem uma temperatura, uma pressão de condensação, essa pressão aqui, ó, gente, essa aqui de baixo, que seja muito menor ou um pouco menor do que a pressão atmosférica, a gente pode ter o fenômeno de infiltrações. Infiltrações é o fluxo contrário do nosso fluido ali no nosso condensador. A gente pode ter o contrário do que a gente gostaria de ter. E uma pressão muito baixa pode causar títulos muito baixos na saída da turbina. Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada nisso também, ó. Antes, no meu caso inicial, eu saía de 3, ia para 4. Beleza. Agora, deixa eu ver se alguém entende aqui comigo, conversa comigo sobre isso. Ô, Fábio, você está aí? Tô sim, Vinícius. Beleza. Você lembra aí o que é o título de vapor, quantidade de vapor que tem aí na mistura? Mais ou menos. Título de vapor é a quantidade de vapor que tem. Quanto mais para a direita aqui, mais vapor tem, mais perto de 1. Certo. Antes, no meu ciclo ideal, eu saía aqui de 3 para 4. Certo. Eu tinha um certo título. Agora, de 3 para 4 linha, eu tenho um título um pouco menor. Por que que isso vai ser ruim para o meu sistema? Título um pouco menor. Você falou que título é Quantidade de vapor. quantidade de vapor. Então, quer dizer que no final aqui vai ter menos vapor. Se tiver menos vapor, é ruim para o sistema, porque principalmente a caldeira ela depende do vapor, da quantidade principalmente do vapor, para ter um rendimento interessante. Ou se não é porque tem a questão do condensador. Na verdade, não. Não. O que é, então? Então, você chutou 2, mas era outro. Era a turbina. A turbina que é mais importante. Sim, porque... mas é justamente essa questão, que o vapor, vamos dizer assim, a caldeira precisa do vapor para estar movimentando as turbinas, né? Quanto mais vapor, melhor. Essa quantidade de vapor ser maior.
Não, mas você mais tem que pensar interessante. assim, como que entra se a gente dá uma olhada aqui, ó, a nossa caldeira está entre 2 e 3. Sim. Quer dizer que o que entra dentro da caldeira é líquido, não é vapor. O que a caldeira faz é transforma tudo em vapor. É importante lá. Então quer dizer que se a quantidade de vapor for pequena, o líquido vai passar ali normalmente para fazer o ciclo pequeno também. É isso? Não, a gente tem que pensar individualmente cada caso. Deixa eu Ah, explicar aqui. vamos lá. Na turbina, eu tenho que ter vapor, primordialmente. Sim. Por que eu tenho que ter vapor? Se eu tiver gotícula, se eu tiver água lá Não dentro, presta. vai prejudicar o meu sistema, vai corroer o meu sistema, vai levar o meu sistema ao colapso, quebrar a minha turbina. A turbina foi feita para trabalhar com gases. Essa é a minha premissa inicial. Essa era aquela primeira resposta que eu queria, porque a minha turbina, então, se eu estou tendo aqui um título menor, quer dizer que tem mais água no final da turbina. Ah, E se tá. tem mais água, está prejudicando a minha turbina. Entendi. Aí, Então é em relação a água prejudicar o material da turbina, no caso. Porque, como exatamente, você disse, a turbina é movida praticamente só a gases, né? Então isso prejudicaria o próprio material. sim, sim. Entendi. E aí a gente tem que pensar nos outros casos agora. Porque eu tenho uma bomba aqui, ó, de 1 para 2 é uma bomba. E uma bomba, se você lembrar assim, qual que é a premissa de uma bomba? Uma bomba trabalha com líquidos. Água. É, Líquido. líquido, não É necessariamente líquido. água. Principalmente a água aqui. Então, Isso. se tem que trabalhar com líquido, quer dizer que eu tenho que sair de uma condição que tem vapor, tem bastante vapor aqui em 4 linhas, e eu tenho que voltar para a condição de líquido aqui em 1. Então, isso é primordial. Porque se eu passar vapor dentro de uma bomba, você vai queimar a bomba. Sim. Então, isso aqui é os fatores físicos. Depois, aqui de 2 para 3, é lá na nossa caldeira. É interessante, seria interessante que chegasse na caldeira vapor, mas não tem como, porque está passando na bomba, a bomba tem que passar líquido. Então, chega dentro da caldeira como líquido. Aí sim ela transforma em vapor o mais quente possível e numa maior pressão possível. Que é aqui esse ponto. Ó. Sempre a função da nossa caldeira é deixar em vapor superaquecido, para depois passar Mas, de novo na turbina. Vinícius, esse ciclo aí depende de vários fatores também. A questão da bomba também tem que estar bem regulada, né? Tem a questão da própria caldeira, o que está sendo usado para ser feita, vamos dizer assim, o aquecimento da água. Sim, não, tudo é uma junção de fatores, de Sim. mini fatores de cada uma, que no final vai dar uma diferença muito grande. Tudo Então, aqui tem que ter em funcionamento. A gente tem aquela bancada lá na faculdade, que dava até para a gente trabalhar isso. A gente trabalhava na vazão, no trabalho da turbina, na pressão da caldeira, na vazão da caldeira, tudo isso tem uma influência. Se a gente conseguir ir lá, muito bom para vocês verem. Senão, eu vou tentar gravar alguma coisa mais para o final da disciplina para vocês verem o tanto de coisas que afetam nesse nosso sistema. beleza. Agora, eu vou apresentar para vocês outros métodos. Quais são esses outros métodos aqui? O primeiro deles é superaquecer ainda mais o meu vapor numa temperatura mais alta. Quer dizer que eu quero sair dessa temperatura inicial aqui de 3, ó, isso aqui era o meu tradicional, de 3 até 4. Eu vou querer sair de 3, e ao invés de parar aqui, eu vou aquecer o meu líquido ali dentro da caldeira ainda mais, para ele chegar em 3 linhas. Se ele chegar aqui em 3 linhas, quer dizer que eu vou ter esse aumento do meu trabalho. E ó, o trabalho da turbina vai ser aumentado, o trabalho líquido do meu sistema vai ser aumentado. E se a gente superaquece nosso vapor na caldeira, nossa temperatura aumenta. Essa área aqui vai representar o aumento do meu trabalho líquido, que é o trabalho que entra menos é o trabalho que sai menos trabalho que entra.
E nossa área aqui, dessa curva 3, 3 linha, vai ser o aumento de calor que a gente tem que colocar na caldeira. Então, de 3 a 3 linhas, esse aqui é o tamanho do calor que a gente tem que colocar. E um efeito que é muito bom para a gente, que a gente acabou de discutir isso, é esse efeito aqui, ó. Eu saio do ponto 4 e vou para o ponto 4 linha. Quer dizer que eu estou saindo de um ponto que tinha mais líquido para um ponto que tem quase não tem líquido. E isso vai ser benéfico para a minha turbina que está entre esse ponto 3 e esse ponto 4. Quais são os problemas que a gente tem nisso aí? A temperatura até qual um vapor pode ser superaquecido é limitado por questões do material. Quer dizer, então, que eu tenho só até 620 graus para que a gente consiga essa temperatura aqui. Então, sempre vai ser limitado aqui nessa temperatura de 620. Se eu tiver uma temperatura maior, eu vou começar a ter problemas com os meus materiais e pode colapsar o meu sistema. Então, quer dizer que a gente tem muita chance de buscar por materiais novos que sejam resistentes a essa temperatura. Desculpa, gente, meu cachorro fica louco do nada. Outro último método que eu posso ter aqui também, que eu vou falar com vocês, é sobre aumentar a pressão na nossa caldeira. Se eu aumento a pressão na caldeira, a temperatura que o nosso calor vai ser fornecido aqui também vai aumentar. Porque aqui eu estou saindo dessa linha de baixo e vou para essa linha aqui de cima. Quer dizer que eu estou tendo um aumento de temperatura também. Só que se a gente for analisar nesse caso, tem algo diferente, porque eu estou aumentando a área aqui em cima, só que eu estou diminuindo a área aqui embaixo. Aqui dentro do lado. Então, a gente tem que fazer essa conta para saber qual que compensa mais. Qual que é maior. Se eu aumentar aqui, vai ser o suficiente para esse decréscimo. Quer dizer que, então, se eu tiver essa área aqui, é um aumento do trabalho líquido, mas para uma mesma temperatura de entrada da turbina, quer dizer o quê? Se minha temperatura estiver setada em 620 graus Celsius, não posso passar disso, não importa se eu elevo a pressão. Quer dizer que eu vou ter um decréscimo aqui do trabalho líquido devido a essa perda dessa área. E, além disso, eu vou ter também uma redução do meu título. Quer dizer que vai ter mais água no meu sistema e menos vapor. E isso vai ser ruim aqui na minha turbina. Vocês veem que a turbina vai trabalhar com líquido mais ou menos já na metade do processo. Então, na metade do processo já está trabalhando só com líquido. E isso vai ser bem prejudicial. Então, tá aqui escrito o que eu falei para vocês. O título de 4, que era o inicial, ele vai ser reduzido para 4 linhas. Mas só que a gente pode contornar esse problema reaquecendo o nosso vapor. Que a gente tem uma matéria que chama ciclo Rankine com reaquecimento. Depois da aula de hoje, vocês vão ver exatamente isso. Então, vai ficar bem mais tranquilo, bem mais de boa, para a gente ver como é que a gente resolve esse caso. A gente vai ter que reaquecer para sair desse título que tem bastante água. Agora sim, vamos fazer esse exemplo 6 e depois mais outro exemplo para a gente finalizar essa aula. E na aula que vem a gente já vai para aquele ciclo Rankine com reaquecimento. Eu quero descobrir qual que é o efeito da pressão e da temperatura na caldeira sobre a eficiência dela. Então, o que eu estou falando aqui para vocês? Na usina, o vapor entra na caldeira a 3 megapascal e 350 graus Celsius e é condensado a 10 quilopascal. Eu tenho duas faixas de pressão e uma temperatura que entra
Deixa eu ver. Que entra na caldeira. Peraí. Na verdade, a temperatura que sai da caldeira. Deixa eu corrigir isso aqui. Rapidinho. Ok? Então, ele sai da caldeira a 3 megapascal a 350 graus Celsius. Então, esse é o primeiro gráfico aqui que a gente está vendo. Nós temos a caldeira aqui, 2 para 3, a temperatura que sai. Então, temperatura 3, 350 graus Celsius. Nossa pressão 3 megapascal. E nossa outra pressão aqui de condensação, de 4 para 1, é 10 quilopascal. Eu quero saber qual que é a eficiência da usina. A eficiência, se o vapor for superaquecido a 600 graus, então quer dizer, se eu ficar na mesma faixa de pressão, a única coisa que eu vou mudar é que eu vou superaquecer esse ponto 3 aqui para 600 graus, mas vai ficar na mesma pressão. O que isso vai aumentar na eficiência? E também, se eu continuar com esses 600 graus Celsius e aumentar a pressão do meu sistema, o que acontece com isso? Qual que vai ser a eficiência para cada um desses casos? Ok, vamos lá. Só achando aqui. Yeah. Não, não é esse. Esse aqui. Achei. Copiem, gente. Sempre vai ter exercício muito parecido para vocês fazerem. Vamos tentar, então, encontrar a eficiência para esses três casos que foram apresentados para a gente e ver qual que é o efeito aí de todos aqueles procedimentos de aumento de eficiência nesse exercício. Então, vamos começar pela letra A, que nós temos aí nesse exercício. O exemplo 6. Letra A gente tem um caso em que nossas duas pressões estão determinadas de 10 kPa e 3 megapascal. A nossa taxa de pressões é essa. Mais informação nós temos é que T3 está 350 graus Celsius. E é isso, beleza. Com isso, a gente vai conseguir calcular a eficiência do nosso processo. Vou desenhar ele aqui, rapidinho para a gente, só ter essa noção de onde está cada ponto. Nosso diagrama TS. Então, esse aqui é o nosso diagrama. Ponto 1, ponto 2,
3, 4. Com isso, a gente já consegue calcular pelo menos o ponto 1. Porque nesse ponto, nós sabemos que está aqui na linha de líquido saturado. E já sabemos o que é. Para isso, a gente tem que olhar nas tabelas de saturação, nas propriedades de líquido. Porque, no fim das contas, o que eu estou querendo calcular? Eu quero calcular a eficiência. A eficiência vai ser 1 menos calor que sai sobre calor que entra. Ou, se eu quiser escrever de uma forma diferente, né, já substituindo aqui através das entalpias, vai ser o calor que sai H4 menos H1 sobre H3 menos H2. O que eu tenho que saber, então? Eu tenho que saber H1, H2, H3, H4, para que a gente faça esse cálculo corretamente. Então, vamos para o H1, tabela termodinâmica, saturação. O que vai ser o H1? Vai ser a propriedade H de líquido para uma pressão, aqui no caso, de 10 kPa. Então, quando a gente vai lá dar essa olhada, a gente vai encontrar esse valor de 191,8 kJ por quilograma. Ok, primeira propriedade determinada. Segunda, na mesma tabela, na mesma linha, a gente vai encontrar o volume. O volume 1 vai ser o volume de líquido para 10 kPa. E isso a gente vai encontrar 0,0010 metros cúbicos por quilo. Por que eu estou utilizando isso? Porque eu sei que o trabalho da bomba a gente calcula com H2 menos H1. Ou também, né, o trabalho da bomba a gente pode calcular com V1, P2 menos P1. Então, se eu utilizar essas duas fórmulas, colocar essas duas fórmulas juntas, eu vou sobrar isso aqui. Primeira coisa, eu passo o H1 para lá. Eu vou achar o H2, vai ser o trabalho da bomba menos mais, quer dizer, o H1. Substituindo aqui o trabalho da bomba, então eu vou ter V1, P2 menos P1, mais o trabalho, mais o entalpia. Aqui vai ser o meu H2. Nós temos esses dados. O V1 nós achamos, o H1 nós achamos, o P2 e o P1 nós já temos pelo exercício. Então, calculando isso aí, o volume 1, P2, o que é P2? 3 megapascal. Vou colocar aqui em pascal. Isso que vai para 3.000 menos 10 kPa, mais o H1, 191,8. Agora deixa eu fazer essa conta. Deixa eu ver aqui. E 194,82, 83, 194,83 kJ por quilograma.
Achamos o H2. Agora a gente tem que ir para o H3. No H3 a gente tem uma informação interessante. Ele é vapor superaquecido, ponto 3. Por isso, vamos aqui para o ponto 3. Vapor superaquecido. Tabela 6, se vocês estão lembrados. O que eu tenho de informação aqui? Eu tenho a pressão 3. Qual que é a pressão 3? Essa pressão de 3 megapascal. E o exercício deu também que a temperatura 3, 350 graus Celsius. Por isso, então, indo lá na tabela 6, para essas condições de 3 megapascal e também de 350 graus Celsius, nós vamos conseguir pegar o H3 e o S3. O H3, para essa condição nessa tabela, vai ser de 3,116,1. Eu jogo por quilograma. E o S3, por que eu vou pegar esse S3? Por que ele vai ser interessante? Porque eu vou ter que calcular o título de 4. E eu sei que S3 é igual a S4. Dessa forma, então, eu vou utilizar o S3. O S3, nessa mesma tabela, nessa mesma linha, nós achamos 5 kJ por quilograma Kelvin. Beleza. Então, a gente consegue determinar esses valores. Agora, a gente vai para o ponto 4. Ponto 4. Deixa eu deixar aqui grifado os pontos. A gente viu, ó, ponto de líquido saturado, ponto 3, vapor superaquecido. Ponto 4. Agora, como ele está aqui no meio, nós vemos que ele é uma mistura. Mistura saturada. Para isso, a gente tem que calcular o título para saber a quantidade de vapor que tem nessa mistura. E o que a gente tem de dados? O ponto 4, pressão 4 é 10 kPa. Através dessa pressão, a gente vai calcular o nosso título, porque nós sabemos que S4 é igual a S3. Lembrando, qual é a fórmula para a gente calcular um título? X4 vai ser S4 menos S de líquido sobre S de líquido vapor. Então, nós temos que encontrar o S de líquido e o S de líquido vapor. Como que a gente encontra isso? Lá na nossa tabela termodinâmica para 10 kPa. Então, vou dar uma olhada aqui na tabela. Pressão de 10 kPa, eu preciso encontrar o S de líquido, que é 0,6492. Na verdade, S de líquido para 10 kPa. Isso eu vou lá e encontro o valor de 0,6492 kJ por quilograma Kelvin. E vou encontrar também o S de líquido vapor de 7,4996.
isso aqui da minha tabela 5. Substituindo esses dados aí, o que, que nós temos? O S4 é igual a S3. 6,745. Menos o S de líquido, que é 0,6492, dividido por 7,4996. Fazer essa conta para a gente encontrar esse resultado do título. Nós vamos encontrar o resultado de título aqui de 0,81. 3. X4, 0,813. Agora vamos, então, finalmente para H4, que é o último dado que a gente precisa para calcular essa eficiência da letra A. H4 vai ser H de líquido mais o X4, que é o nosso título, H de líquido. Mesma tabela que nós estávamos olhando para 10 kPa, o H de líquido para 10 kPa. Olha que a gente for dar uma olhada nisso aí, vai dar 191,81. Tem aqui também o H de líquido vapor para 10 kPa. No caso, isso vai ser 2392,1. Com esses valores aqui substituídos, vamos lá. 191,81 mais o título que a gente calculou, 0,813 vezes H de líquido vapor, 2392,1. Nosso H4 vai dar 2,136. Nosso valor aqui deu 2,136. Finalmente, podemos calcular nossa eficiência para esse primeiro caso. Eficiência A, da letra A, né? Eu vou calcular, então vai ser 1 menos H4, 236,1, H4 menos H1. O H1 a gente achou 191,81, dividido por H3 menos H2. O H3, ele está aqui, 316,1 menos H2, que a gente achou de 194,83. Fazendo essa conta, dá 0,33. Ou
letra A, nós encontramos. O procedimento para as outras vai ser bem parecido, a gente vai ver, só que eu vou adiantar um pouquinho só nos dados aí das tabelas, mas é basicamente a mesma coisa que a gente faz nos outros exercícios. Vamos para a letra B. Na letra B, a gente muda a temperatura T3 de 350 graus para uma temperatura de 600 graus Celsius. Temos lá a mesma faixa de pressão, 10 kPa até 3 MPa. E nossa temperatura T3 agora, a curva mudou, 600 graus Celsius. Então, o que nós temos aqui inicialmente? H1 e H2 são a mesma coisa, porque não mudou nada ali na parte de baixo do nosso gráfico, a única coisa que mudou foi essa temperatura. Dessa forma, a gente vai pegar os nossos dados 1 e 2 para a gente calcular isso. H1 e H2 iguais. Então, vamos pegar esses valores. O H1, para a gente lembrar, é 191,8. E o H2 era 194,83. Mas aqui a gente parte do exercício com isso. Agora a gente vai lá para o nosso ponto 3, que é onde que muda alguma coisa. Ponto 3 é vapor superaquecido. Nós temos a pressão 3, P3 é 3 megapascal, temperatura 3, 600. Olhando na nossa tabela de superaquecimento para 3 megapascal e 600 graus Celsius, nós vamos encontrar, então, H3, que no caso aqui vai ser 3.682,8. E como a gente tem que calcular o título lá do ponto 4, nós pegamos o S3 também. O S3 aqui é 7,5085. Vamos lá, calcular o nosso título, ponto 4. Mistura saturada. Beleza, com a mistura saturada, o que a gente vai ter que calcular? O título. Nosso título, o que nós temos de lado aqui? Pressão 4, 10 kPa. E S3 é igual a S4. Para isso, a gente vai calcular o nosso X4, que vai ser o S4 menos o S de líquido, sobre S de líquido vapor. Isso sempre olhando na tabela de 10 kPa. Nós sabemos aqui que o S4 é igual a S3, 7,5085. 5085. 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 5085
nós temos que olhar o S de líquido para 10 kPa. S de líquido para 10 kPa 0,6492, nós já vimos isso no outro exercício. E o S de líquido vapor também nós vimos 7,4996. Com isso, fazendo essa conta, é o nosso título. Agora H4 vai ser o H de líquido mais o título 4 H de líquido vapor. O H de líquido, olhando nessa mesma linha que nós já pegamos esses dados, também está escrito lá com 191,81. Mais o X4, que é 0,91, vezes o H de líquido vapor, que é 2.392,1. Calculando isso aí, nós vamos ter um valor de 2.380,3. Kilojoules por quilograma. Finalmente, vamos calcular mais essa eficiência. Eficiência da letra B. Nós vamos ver que vai dar menos. Vai ser H4 menos H1. H4 aqui. 2.380,3 menos H1. 191,81 sobre H3 menos H2, sobre H3, 3.682,8 menos 194,83. Fazendo essa conta, nós conseguimos encontrar um valor de 0,3727, no caso 0,3730, ou 37,3%. Se a gente comparar com outro exercício que deu 33,4, isso aqui aumentou. Vimos aí que o nosso processo de aumento de eficiência com aumento dessa temperatura deu certo. Agora vamos para a letra C, ver o aumento da pressão que causa. Letra C. Nós temos agora uma faixa de pressão diferente. Vai ser 10 kPa até 15 megapascal. E tem a temperatura T3 igual a 600 graus Celsius. Beleza. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa. O que a gente vai permanecer igual, nesse caso, é só o ponto 1. Ponto 1 é igual, porque não mudou nada. A pressão é 10 kPa, ele está lá como líquido saturado. Por isso a gente vai ter H1 de 191,81 kJ por quilograma. Só o ponto 1. Que a partir do ponto 2, nós já temos que fazer
o mesmo procedimento que a gente fez antes, né, de calcular o trabalho na bomba. Então, beleza, vamos lá. Se vocês lembram qual é a nossa fórmula, que a gente quer achar o H2, o H2 vai ser o H1 mais o trabalho da bomba, que é V1, P2 menos P1. Lembrando, ó, eu já tinha o V1 também lá do primeiro exercício, esse V1 era 0,0001 metros cúbicos por quilograma. Então, jogando isso aqui nessa fórmula, vamos lá, 191,81 mais volume 1 vezes P2 menos P1. O que é P2? Colocando tudo em quilopascal, vai ser 15.000 menos o valor de 10. Vamos calcular isso aí. Nós vamos encontrar um valor de 206,94. Kilojoules por quilograma. Achamos o H2. O H3 nós temos na tabela de superaquecimento. Vamos lá. O ponto 3, lembrando, né, vapor superaquecido, nós temos os dados ali. O ponto 3 agora é 15 MPa, temperatura 3.600. A partir disso, a gente vai lá na tabela de superaquecimento para esses dados, para a gente encontrar os dados que sejam interessantes para a gente. Então, vai ser 15 MPa, 600 graus Celsius. Indo lá naquela linha, nós conseguimos determinar quais são os valores de H e de S. O valor de H3, pegando nessa tabela 3.583,1 kJ por quilograma. Já o valor de S3 a 6,6791 kJ por quilograma. Ok, com isso aqui a gente vai conseguir determinar nosso título em 4 também. Beleza, vamos lá. Ponto 4. Está no fim. Está na mistura. Mistura saturada. Eu tenho que calcular um título. Quais são as condições? A P4 é 15 MPa. Não, na verdade é 10 kPa, desculpa, gente. 10 kPa. S3 igual S4. Fazendo a mesma coisa, nós queremos determinar S4, vai ser S4 menos S de líquido sobre S de líquido vapor. Então, o S4 é igual a S3, 6,6796. S de líquido
a gente tem que ir lá em 10 kPa, pegar o mesmo valor que a gente já tinha pegado aqui no exercício na parte de cima. Então, vai ser 0,6492 dividido por 7,4991. Tinha acabado minha capacidade de armazenamento. Tem só mais um videozinho pequeno. Fazendo esse cálculo. Vai dar. Fiz errado aqui. Isso. Aqui é o nosso título de vapor. Com esse título de vapor, nós conseguimos calcular o H4. O H4 vai ser H de líquido mais X4 H de líquido vapor. Substituindo isso, o H de líquido vai estar aqui, ó, 191 mais 2,804 mais o H de líquido vapor, 2,392,1. Com isso, essa conta continuou. Vamos fazer um cálculo aqui. Outro vídeo, gente. Deu problema de novo. Vou passar aqui. Continuando. Agora. Peraí, não é esse, gente. Deixa eu achar. Também não é. Agora estou com dificuldade de achar. Achei. Perdão, pessoal, teve aqui o vídeo parou aqui pela capacidade do celular, mas já está no finalzinho. Só terminei de fazer essa conta aqui, dá 215, vírgula, deixa eu ver aqui, vírgula 3. Peraí, que eu acho que não está mostrando. Tá bem no final, gente. Tá acabando. São 3 exercícios, por isso que é grande desse jeito. Agora, por fim, só calcular eficiência. Eficiência de C menos H4 menos H1, 215,3, 191,81, dividido pelo H3, 3.583,1, menos H2, que é 101. H2, aqui, 206,94.
Fazendo essa conta, dá 0,43 ou 43%. Essa aqui foi nossa maior eficiência. Então, nós conseguimos ver nesse exercício que, aumentando a temperatura e aumentando a pressão, nós conseguimos aumentar a eficiência do ciclo Rankine. Finalmente acabou. Vocês viram aí que analisamos algumas formas de aumentar nossas eficiências e elas se mostraram efetivas. Nós vimos aí a eficiência aumentando de cada um desses casos. E nós temos aqui outro exercício, só que esse exercício é um pouquinho diferente. E como ele é diferente, eu peguei ele para fazer, para não ter dúvidas, porque qualquer coisinha diferente a gente pode trabalhar assim também. Vou mostrar aqui. Qualquer dúvida, vocês sempre podem perguntar. Temos aqui um esquema visto de uma usina geotérmica de separador único, é mostrado abaixo. O líquido geotérmico disponível como fluido saturado a 230 graus Celsius. Então, quer dizer que ele entra aqui, líquido saturado a 230 graus Celsius. A retirada de um posto de produção a uma vazão de 200 kg por segundo e separado a uma pressão de 500 kPa. Beleza, então no separado aqui 500 kPa. Por um processo de separação isentálpico. Isentálpico quer dizer que é mesma entalpia aqui, no qual o vapor resultante é separado do líquido em um separador encaminhado para a turbina. Beleza. O vapor deixa a turbina a 10 kPa com conteúdo de umidade de 10% aqui. Quer dizer, se ele tem 10% de umidade, o título aqui nesse ponto é 0,9. Onde é condensado e conduzido para um posto de reinjeção juntamente com o líquido que sai do separador. Determine o fluxo de massa que entra na turbina. Então, não vai ser esses 230 quilos por segundo, nós queremos saber o fluxo de massa aqui. Eficiência isentrópica da turbina vai ser aquela eficiência considerando o ciclo real para o ciclo ideal. A potência produzida na turbina, a gente consegue também. A eficiência térmica da usina, que vai ser a razão entre o trabalho produzido na turbina e a energia do fluido geotérmico em relação às condições ambientes padrão. Energia do fluido geotérmico é essa condição inicial, olha aqui, ó, de onde que ele está pegando, desse poço de produção. Então, a gente vai pegar isso numa certa temperatura e outras propriedades termodinâmicas, para a gente calcular essa energia. Então, a gente vai lá no final, na letra D, calcular o trabalho da turbina dividido pela essa energia do fluido geotérmico. Vamos lá para a gente acabar. Vamos agora para o segundo exercício, que é um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui se tem. Pessoal, vocês estão saindo da aula? Deixa eu fazer uma chamada aqui de quem saiu, fazendo só rapidinho e a gente já volta. Faz um favor aí, todo mundo que está presente, manda um ok aí no chat, fazendo favor. Então, todo mundo que está presente, mande ok. Estou repetindo. Porque, gente, eu tenho um certo trabalho gravando esses exercícios aqui.
eu tenho um trabalhinho assim bom para fazer isso, para que deixe um pouquinho mais tranquilo de ser entendido, né? Fazendo à mão, eu acho que vai mais devagar, dá para ir entendendo mais tranquilo do que fazer só nos slides. E se fizer só nos slides, o povo dorme também. Então eu peço que, assim, tenta prestar atenção, copia junto. Eu sempre estou, agora eu estou fazendo as contas ao vivo para dar tempo de vocês copiarem, porque isso é muito importante, gente, para entender, fazendo uns exercícios desses sempre ajuda. Não sei aqui se a gente vai ter tempo de resolver o exercício inteiro nessa aula. Nós já temos, deixa eu ver quanto tempo de aula. 1 hora, 1 hora e 20, mais ou menos, deixa eu ver. É 1 hora e 20 quase de aula. Eu vou, deixa eu ver até que ponto que eu vou. Eu vou passar esse exercício aqui até a letra A ou B, depois a gente dá um pause e volta com esse exercício na semana que vem. Cá, que a gente tem essa usina geotérmica, você tem algumas peculiaridades. Inicialmente, eu estou apresentando aqui para vocês o diagrama TS, daquela diferença do diagrama real para o diagrama ideal, em que no ideal a gente tem aqui, ó, vai do ponto 3 para o ponto 4S, porque é isentrópico, aqui, ó, de 3 para 4. Só que na realidade não acontece isso, acontece que vai de 3 até o 4, porque tem uma certa troca de calor aqui, tanto aqui de 3 para 4, quanto de 1 para 2, ou 1 para 2S. A gente tem que considerar isso no nosso problema. Para isso, perguntam para a gente aí qual era o fluxo de massa de vapor na turbina. Vou ter que determinar as propriedades aí do meu ponto 1 e do meu ponto 2 para isso. Depois eu vou ter que também calcular qual que é o trabalho, eficiência isentrópica na turbina, beleza? A potência produzida na turbina e também qual vai ser a eficiência térmica da usina pelo trabalho do fluido geotérmico. Esse fluido que está vindo aí de fora desse ciclo. Beleza. Com isso, vamos lá para a letra A. A gente quer determinar qual que é a massa que realmente sai ali, que entra na nossa turbina. Deixa eu ver se é a que entra. Na turbina, beleza. Então, aqui entra na turbina. Aqui entra na turbina, a turbina está entre 3 e 4. Então, massa 3 é o que a gente quer. Letra A, nós queremos o fluxo de massa 3. Beleza, para isso, vamos lá calcular algumas coisas interessantes. Por exemplo, qual que é a definição do título de vapor? O título de vapor é a quantidade de vapor que eu tenho numa mistura. Então, por exemplo, se eu tenho 230 quilogramas por segundo de vazão de massa desse fluido dentro do meu problema aqui, se eu conseguir determinar a quantidade de massa de vapor que está fluindo aqui, eu consigo determinar o título. Por quê? O título, nesse caso, vai ser a massa de vapor sobre a massa total. E se a gente for escrever isso em termos aqui do nosso problema, eu vou falar que o meu título do ponto 2 vai ser a minha massa de vapor sobre a minha massa de total. Então, a massa de vapor, que é essa massa 3 que nós temos, massa total, massa 1, que está entrando no nosso problema. Beleza, então nós temos que calcular isso aqui, esses dados, calcular x2, calcular m1, para depois a gente calcular m3. Para isso, vamos lá. Eu tenho a minha temperatura 1, que no caso é 230 graus Celsius.
E tem também qual que é o título aqui, ó, porque falou para a gente que é líquido saturado. Líquido saturado. Nós vamos, na nossa tabela, dar uma olhada nisso. 230 graus Celsius, líquido saturado. Então, eu vou chegar aqui na minha tabela. Vou pegar aqui o meu ponto 230 graus Celsius. Está aqui minha tabela de saturação. E vou encontrar minha propriedade do H1. Então, H1, 230, vai dar 990,14. Aqui, ó, meu valor. H1, 190,14 kJ por quilograma. Achamos o ponto 1. Nosso ponto 2. Vamos agora para ele. Ponto 2, nós temos a pressão 2. Qual é a pressão 2? Está falando aí no exercício que é separado numa pressão de 500 kPa. Então, 500 kPa. E também foi falado para a gente que é isentálpico. Isentálpico, eu quero falar que o H1 vai ser igual ao H2. Aí, dessa forma, a gente consegue calcular o título de vapor. Se vocês lembram bem, qual é a nossa fórmula do título? X2 é igual a H2 menos H de líquido sobre H de líquido no vapor. Isso lembrando que vamos olhar para 500 kPa. Então, o H de líquido para 500 kPa e o H de líquido vapor para 500 kPa. Vamos dar uma olhada nisso aqui nas nossas tabelas. Tem aqui a tabela, de acordo com a pressão, 500. Então, eu vou achar os meus valores aqui de H de líquido e H de vapor. Então, o H de líquido é 640,09. E nosso H de líquido vapor, já lembrando, estou olhando 500 graus Celsius. H de líquido vapor, 208,0. Beleza, temos esses dois dados. Vamos lá inserir o nosso X2. X2 aqui vai ser o H2, que nós temos aqui, que é igual a H1, 990,1, menos o H de líquido, que é 640,09, dividido por 208. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar aqui um valor de 0,1660. Então, achamos esse valor. Com isso, a gente já vai voltar para calcular a nossa massa de vapor, a massa que entra na turbina. O que eu vou fazer aqui? Apenas isolar o meu M3, que é minha variável de interesse. M3 vai ser X2 vezes M1. Acabamos de calcular X2.
vezes são M1. Qual que é a massa do nosso processo inteiro? Foi dado aí no exercício, 230 kg por segundo. Fazendo essa conta, dá 38,18. Vou colocar 38,2. 38,2 kg por segundo. Letra A. Encontramos. Agora a gente vai para a letra B, ali na turbina, determinar qualquer eficiência isentrópica. E se vocês prestarem atenção, quando eu estou falando isentrópica, a gente vai ter que considerar tanto o ponto 4 quanto o ponto 4S. Isentrópica é no 4S, mas ela está funcionando em 4. Então, por isso, para calcular essa eficiência, a gente vai ter o H3 menos H4 dividido pelo H3 menos H4S. Então, ver qual que é a diferença da isentrópica para a real. Temos que calcular aí o H3, o H4 e o H4S. Vamos lá. Analisar todos esses pontos. Ponto 3. Ponto 3, nós sabemos que também estava aqui a 500 kPa. Ponto 3 também vai estar aqui 500 kPa. E vou ter o quê? Que entra na turbina como vapor saturado. Vapor saturado nos dá alguns dados interessantes. E eu vou pegar aquelas propriedades de vapor agora. A gente falei vapor saturado, mas dá para ver aí no ponto 3 que não é isso, né? Acabei falando vapor saturado, mas é vapor. No caso ali, o ponto 3 está mostrando vapor superaquecido. Então, com esses dados, eu vou lá na minha tabela, 500 kPa. Aqui, 500 kPa, eu vou pegar os dados de vapor, H3 e S3. Também vão ser interessantes. Né? E aí, qual foi o erro? Quem consegue ver? Isso é só como se fosse vapor saturado. Exatamente. Onde que eu deveria ter olhado isso aí? Na tabela de vapor superaquecido. Exatamente. Porque, vamos voltar aqui um pouquinho. Nós temos esse ponto 3, ele está aqui bem de fora, no nosso gráfico, então esse aqui é vapor superaquecido. E para isso, eu não posso utilizar aquela tabela de vapor saturado. Eu tenho que utilizar o ponto de vapor superaquecido. No final das contas aqui, o que aconteceu? Foi que eu utilizei dados corretos, mas eu peguei na tabela errada. Porque eu peguei um resultado correto, só que eu peguei o resultado na tabela errada. Então, vocês verem aí que dá para a gente se confundir muito fácil. Falando aqui vapor saturado no ponto 3, aqui foi vapor superaquecido. Eu vou lá na minha tabela de vapor, aqui no Pascal, vai ser 2.746,84. Vamos voltar aqui. Mesma coisa, o mesmo erro aqui. Beleza. Por que eu peguei aqui o S3? Porque eu tenho que comparar com o 4S, para achar S3 igual a S4S. Então, ponto 4, primeiro ponto 4 aí, para a gente calcular o 4S. Ponto 4S. Eficiência isentrópica. E então, nós vamos ter 10 kPa, porque caiu, né, a pressão. Sim. Esse ponto 3, se eu fosse olhar na tabela certa, que é a 6, né?
Sim. Onde você olhou aí a temperatura, vapor superaquecido. Certo. É tabela 6, não é? Eu ia olhar 500 quilopascal a qual temperatura? Pois é, isso aí foi o próprio exercício que me induz. Olha aqui o que é o problema. Por que eu peguei os dados corretos que eu falei aqui para vocês? Vou voltar. Porque no meu exercício, eu coloquei que o meu ponto 3 era vapor superaquecido, aqui nesse gráfico, nesse diagrama. Mas só que os dados do exercício não nos fornecem isso, porque a única forma possível da gente conseguir encontrar os resultados não é através disso aqui com o ponto 3 para fora, sim com o ponto 3 nesse ponto. Porque eu não tenho a temperatura de olhar lá nessa tabela de vapor superaquecido. Por isso que eu utilizei esse valor aqui, ó. Tá errado olhando para a figura. Por quê? Nessa figura aqui eu consigo ver que o ponto 3 é vapor superaquecido. Mas está certo porque eu não tenho nenhum outro dado que eu consiga falar que é vapor superaquecido. É basicamente isso. Por isso que eu estou utilizando esse exercício. Foi meio Beleza. um, sim, foi um erro do exercício não apresentar um diagrama para a gente, um diagrama mais confiável. E foi um erro meu ter construído esse diagrama com esse ponto 3 aqui do lado de fora. Beleza, obrigado. Tudo bem, como é que faz isso? X4S vai ser, para calcular o tipo, S4S menos o S de líquido sobre o S de líquido vapor. Fazendo essas contas, então, vamos lá. Isso aqui é o S4S que nós temos, que é igual a S3. 6,8207 menos, vamos lá, S de líquido, ó, 10 kPa que a gente está olhando. 10 kPa está aqui em cima. S de líquido, 0,6492. Dividido pelo S de líquido vapor. Se a gente for olhar aqui, 7,4996. Vamos calcular esse problema. Vai ser 6,82. 2 dividido por 7,49 dá 0,823. 0,823. Esse aqui é o nosso título de vapor 4S. Vamos calcular H4S. Vai ser o H de líquido mais o X4S do H do líquido vapor. Beleza. Então, se a gente vir aqui na mesma tabela, H de líquido a 10 kPa, vai dar 191,81. Mais 0,823 vezes o H de líquido vapor, aqui no meio. Vai ficar aqui 2.392,1. H4S, vamos ver quanto vai dar. Mais tudo. No caso vai dar 260
0,29, vou colocar 3 kJ por quilograma. Achamos esse valor. Com ele, agora a gente vai para o ponto 4. Esse realmente o ponto 4. Por que a gente vai conseguir calcular ele? Porque falou para a gente que tem 10% de umidade na turbina. Se tem 10% de líquido, quer dizer que é 0,9 o nosso título. Tem 90% de vapor, 10% de líquido. Ponto 4. Nós temos a pressão, 10 kPa. Aqui nós temos que o título desse 4 vai ser igual a 0,9. Com isso, a gente consegue calcular o nosso H4. O H4, usando a mesma forma que está aí em cima, vai ser H de líquido, mais o título 4, menos H de líquido vapor. Vai ser esses mesmos valores, só que com o título modificado. H de líquido 191,81, mais o nosso título agora, 0,9, vezes 2.392,1. Vamos fazer esse cálculo. A gente vai ter um valor de 2.344,7 kJ por quilograma. Finalmente conseguimos calcular nossa eficiência. Aqui, ó. Nossa eficiência isentrópica da turbina, vamos lá. H3 menos H4, 2.741,1 menos 2.344,7 dividido por 2.748,1 menos 2.660,3. Nesse cálculo, a gente vai ter um valor de 0,68. Essa aqui é a nossa eficiência da turbina. Para a gente calcular a letra C, não é complicado, nós já temos os dados. Pessoal, eu vou parar aqui no exercício. Vocês têm a letra C e D para fazer. Se por um acaso, na aula que vem, eu sortear uma pessoa e essa pessoa souber explicar como é que faz a letra C e D, eu sei que vocês têm todos os recursos aí para aprender isso, vocês ganham um agradinho extra, a pessoa que eu sortear. Então, simplesmente eu vou pegar lá o número de chamada de vocês, sortear um número, e se você conseguir explicar esse restante aqui, você ganha ponto extra, tá certo? Depois eu vou consertar esse exercício para ele ficar mais simples de ser entendido, que esse ponto 3 aqui era para ser um vapor saturado e não um vapor superaquecido. Ou eu vou colocar ele como vapor superaquecido para dar esses valores exatamente aqui. Vou modificar o exercício. Depois eu falo isso com vocês. Vai ter um exercício parecido com aquele primeiro hoje, para vocês calcularem. E semana que vem vocês enviam ele para mim. Lembrem que todas as aulas que a gente tem exercício já vale pontuação das nossas APS. Pessoal, se tiver dúvida, vocês podem me comunicar a qualquer hora.
Vocês veem aí que eu também erro, sempre erro alguma coisinha ou outra, difícil acertar tudo, mas obrigado aí vocês que estão me alertando dos erros, é assim que a gente cresce, muito obrigado. E é isso, gente, boa noite aí para vocês. Deixa eu encerrar Vinícius, a gravação. Pode falar, você pode pôr na tela do exercício para tirar um print? posso sim, deixa eu compartilhar aqui. Aí.